Ótimo, pessoal. Então, estamos preparados. Nós vamos estar aqui fazendo um processo no qual vamos fazer o exame completo. A qualquer momento, caso vocês tenham alguma dúvida ou questão sobre qualquer aspecto que nós vamos aqui abranger em sala de aula, por favor, me comuniquem, deixem claro no chat room, podem sempre fazer as suas perguntas. Nós vamos estar aqui fazendo um processo bem tranquilo, pausado, mas completo. Vamos fazer todas as questões do exame, tudo bem? Então, vamos lá. O exame IELTS Listening, ele é o primeiro exame que você faz no bloco de exames escritos. Como vocês sabem, primeiro você tem o exame feito, o speaking, o primeiro exame que você faz no exame IELTS de uma forma geral, você o faz em um momento diferente dos exames escritos, que são Listening, Reading e Writing. E depois de fazer o speaking em um momento diferente, portanto, você vai fazer os exames escritos e o primeiro exame que você faz é o Listening. O exame IELTS Listening, ele é um exame que dura, com você fazendo o exame à mão, 40 minutos, e caso você faça o exame no formato de computador, ele durará 30 minutos. Independente se você venha fazer o exame no computador ou não, você terá um áudio de 30 minutos contínuos nos quais você vai estar escutando e escrevendo as respostas para as questões que você tem em mãos. Agora, este áudio, ao mesmo tempo em que ele é contínuo, ele tem pausas. Então não vão ser simplesmente pessoas falando de forma ininterrupta por 30 minutos. Você, inclusive, vai ter, como vocês irão ver aqui na nossa aula, no áudio que eu irei tocar para você, as instruções, tudo sendo dado, tudo sendo devidamente organizado. Você será a todo instante instruído pelo áudio do que fazer. Então, portanto, você não vai ter uma situação onde que se você ficar realmente atento, mesmo assim você vai ficar perdido ou perdida. Isso não acontecerá. Mas, de uma forma ou de outra, nós teremos aqui um processo que você precisa de ficar bastante atento, porque, mais uma vez, você escutará e escreverá ao mesmo tempo. O exame, ele tem essa lógica de você escutar e escrever as respostas ao mesmo tempo, porque as respostas para as questões, como vocês irão ver aqui, na maior parte das vezes são pequenos detalhes. Um número, um nome, uma informação que estava no meio da fala da pessoa que você tem que captar e colocar como resposta na questão. E você somente conseguiria, de fato, responder a essas questões nesta forma, devido a esses detalhes, no escutar e escrever ao mesmo tempo. Porque se você primeiro tivesse que escutar o áudio para depois ter que responder as questões, você provavelmente não conseguiria, independente do quão boa é a sua memória, tudo bem? E isto tem resultados, isso tem consequências na estratégia que nós aplicamos para o exame. Mas vocês irão ver que também essas são questões que podem ser facilmente administradas, tudo bem? Então, você tem o exame IELTS Listening durando este tempo, 30 minutos, no qual você escuta o áudio e responde as questões simultaneamente. Caso você venha fazer o exame de computador, você não terá o que você tem no exame à mão, que são 10 minutos para fazer a sua transferência da folha de questões para a folha de respostas. Você então tem a folha de questões, que é o caderninho que você recebe, onde que tem lá as questões nos quais você vai responder. E depois você tem a possibilidade de estar também por 10 minutos cronometrados, você vai saber exatamente quando chegar este momento de você fazer a sua transferência da folha de questões para a folha de respostas. Agora, com isso dito, é crítico compreendermos que no exame feito de computador, você não tem esse tempo para fazer a transferência. Você tem, na prática, 2 minutos para simplesmente checar de uma forma geral as suas respostas, porque eles partem pelo pressuposto que, você já tem o sistema como sendo o local onde você vai colocar as suas respostas finais. Portanto, seria redundante você ter essas respostas transferidas para um outro local. E 2, eles partem pelo pressuposto que você está utilizando o tempo que eles lhe dão para checar as suas respostas ao longo do áudio, de fato. E isso é uma questão que nós não sugerimos você fazer. E vocês vão ver o porquê na prática conosco fazendo o exame.
mas eles consideram isso. Portanto, quando você faz o exame pelo computador, você não tem este momento para fazer a sua transferência, o que pode fazer com que você tenha um prejuízo, porque neste momento de transferência da folha de respostas, da folha de questões para a folha de respostas, você tem ali uma oportunidade de escrever novamente as palavras e checar o spelling, não é? Checar a soletração que você está utilizando nas suas respostas. E as suas respostas na folha de respostas é que definitivamente importam. Se você dar uma resposta correta, mas que tenha uma letra errada sequer no seu spelling, a sua resposta vai ser considerada errada. Portanto, é muito importante nós termos em mente que esta é uma desvantagem de fazer o exame por computador. Existem outras desvantagens em outros exames. Se vocês se lembram da nossa última aula IELTS Reading, eu comentei sobre isso, a desvantagem que você tem estratégica de fazer o exame IELTS Reading de computador, em termos de fazer o que nós denominamos de ancoragem, que é, diga de passagem, uma questão que nós também buscaremos fazer aqui no Listening. E, portanto, cada vez mais que eu reflito sobre essa questão, eu chego mais à conclusão que é mais interessante, talvez, você fazer o exame à mão. Mas, no final das contas, quem escolhe isso é você, tendo em vista o que você julga como sendo o melhor para você individualmente, tudo bem? O exame, ele é estruturado em 40 questões. Você, então, tem 40 questões. E cada uma tem o mesmo peso da outra. Portanto, você simplesmente tem sua nota final sendo definida, tomando como referência o número de acertos que você teve em 40 questões. Você tem 4 sessões no exame, onde que cada sessão tem 10 questões, totalizando, portanto, 40 questões no final. O exame, ele começa com a sua primeira sessão sendo a mais fácil e a última sessão sendo a mais difícil. E qual é a diferença entre dificuldade entre uma sessão e outra? O que define que uma dificuldade em uma sessão é maior do que da outra? Uma coisa que vocês irão perceber logo aqui na primeira sessão, quando nós começarmos a fazer o exame, é que existe uma ligação maior entre as palavras que são utilizadas nas instruções, nas questões em si, o vocabulário que é utilizado, e o vocabulário que é utilizado nas questões no áudio, quando as pessoas estão, de fato, se expressando. Existe uma ligação muito grande entre as palavras, portanto, que você tem nas questões e essas palavras que são utilizadas também na interação do áudio, portanto, facilitando a ligação entre o que está sendo dito, a identificação das respostas e as questões. Agora, à medida em que você vai evoluindo no exame e vai fazendo a sessão 2, 3 e 4, você vai percebendo uma maior desconexão entre o vocabulário utilizado nas questões e o vocabulário utilizado no áudio, que responde e que dá as respostas para essas questões. Você vai ver palavras que são diferentes do que você tem nas questões, mas que têm o mesmo significado. Cada vez mais, portanto, você vai vendo mais e mais sinônimos e paráfrases sendo utilizadas, tendo então uma desconexão maior entre o vocabulário das questões e o que é dito no áudio, para de fato ser testada a flexibilidade do seu vocabulário. Isso é um dos elementos que o exame IELTS Listening busca. Assim sendo, nós temos a necessidade de ficarmos bastante atentos, em especial neste momento de escutar aos áudios, quando assuntos são sinônimos e paráfrases. É fato de que quando você tiver já a partir da sessão 2, 3 e 4, a maior parte, em especial 3 e 4, a maior parte das respostas serão paráfrases ou sinônimos das expressões que você tem nas questões. Portanto, muita atenção com relação a isso, e este é o elemento que diferencia uma sessão da outra em termos de dificuldade, tudo bem? Em termos estratégicos, nós podemos falar que o exame IELTS Listening ele é subdividido em 3 partes. A parte anterior, que o áudio começa em uma determinada sessão, a parte que o áudio está tocando e a parte posterior. Agora, a única parte que a sua estratégia no exame como um todo se resume é a parte anterior ao áudio começar. Porque quando o áudio está tocando, é somente você e você. O áudio ele define a regra, ele define o ritmo, portanto, você não tem tanto controle sobre as variáveis.
No pós-áudio, devido ao que eu comentei com vocês anteriormente, que as questões elas são muito focadas em detalhes e as respostas, portanto, também, e por consequência, você somente consegue as responder porque você está escutando e respondendo ao mesmo tempo, porque se você tivesse que somente responder depois de escutar, provavelmente você não conseguiria responder, mesmo tendo uma boa memória. Pois é, isso então faz com que esta parte pós-áudio também seja uma parte que você não tenha muito o que fazer. Então, toda a estratégia IELTS Listening se resume a este momento que você tem logo antes do áudio começar. E esse momento é explicitamente dado para você. As instruções, como vocês verão no áudio, escutarão no áudio, são claras. You have a minute, ou you have half a minute to check the questions, para verificar as questões, ou seja, você tem 1 minuto, você tem meio minuto para verificar as questões que estão por vir. E aí você vai ter a possibilidade de estar checando as perguntas, as questões, antes do áudio respectivo, esse grupo de questões que você estará abrangido, começar. Agora, é neste momento onde você, de fato, busca capitalizar o máximo possível, aplicando o que nós chamamos de rotina pre-listening, que é um processo de ancoragem também, mas mais específico para o listening, parecido com o que vocês viram no IELTS Reading, nossa última aula estratégica. E isto faz com que fazer o exame à mão seja talvez melhor, porque você aqui tem a possibilidade de, com muito mais rapidez, destacar palavras-chave, que é a essência da ancoragem. Quando você faz o IELTS pelo computador, é aquele processo que eu expliquei. Você tem 3 movimentos. Você, quando quer destacar uma palavra-chave na questão antes do áudio começar, você faz essas 3 coisas. Você seleciona a palavra, clica com o botão direito sobre ela e depois seleciona a opção Highlight. Isto faz com que você consiga destacar bem menos palavras do que o a princípio necessário para você se preparar para escutar o áudio, porque simplesmente você vai levar mais tempo e o seu tempo é limitado. Enquanto no feito à mão, a única coisa que você faz é passar um underline ou circular uma palavra, colocar uma seta, fazendo com que então o processo seja muito mais fácil de ser feito, não é? E este processo de ancoragem, quanto mais fluido ele for para você, melhor, porque ele faz o que nós denominamos de signpost language. O que é signpost language? Signpost language é uma palavra que é dita, ela é a mesma palavra que você tem na questão, ou um sinônimo, uma paráfrase dela, e você sabe, portanto, que quando você escutar aquela palavra, a resposta está por vir. E quanto mais clara, evidente, explícita for esta palavra na sua preparação antes do áudio começar, mais facilmente você conectará os pontos, mais facilmente você identificará a resposta, fazendo com que o processo como um todo seja mais fluido para você. Tudo bem? Pessoal que acabou de chegar, muitíssimo obrigado por estarem aqui. A qualquer momento ao longo do processo de explicação dessa avaliação, sinta-se à vontade para fazerem perguntas. Nós iremos começar o áudio e para que vocês, inclusive, possam estar escutando o áudio da maneira mais confortável possível, eu sugiro vocês estarem conectados a essa sala utilizando um fone de ouvido, tudo bem? É totalmente possível fazer aula sem fone de ouvido, mas caso você tenha um fone de ouvido à sua disposição, eu sinto que seria ainda melhor para você poder estar tendo este áudio. E também eu espero que todos estejam com o documento que eu compartilhei abertos, não é? Ou aberto, aliás. Esta prova em particular que nós temos aqui é a mesma prova que eu compartilhei com vocês pelo WhatsApp. E, portanto, vocês seguirem a fazendo comigo é extremamente importante, tudo bem? Então, vamos começar para vocês verem na prática este processo que eu vim explicando até aqui. Test 2. You'll hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. Muito importante compreendermos que é exatamente isso que acontece no exame real. Você não terá a oportunidade de escutar o áudio mais do que uma vez. Você sempre escutará o áudio somente uma vez. O áudio de qualquer sessão.
The test is in 4 sections. Write all your answers in the listening question booklet. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a conversation between the receptionist of a language school and a student who has just arrived for the first morning of his English course. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Perfeito. Então, a primeira coisa que vocês percebem aqui é que tudo é instruído, ou seja, foi deixado bem claro a quantidade de questões que você vai ter e também foi deixado claro o que fazer. Responder as questões, depois você terá a possibilidade de transferir para o answer sheet, a folha de respostas, que é a folha que de fato é corrigida com as suas respostas ao final do exame. Caso você o faça à mão, não é? Igualmente aqui foi dito que você tem half a minute, meio minuto, para checar as questões que você tem nesta primeira sessão, nessa primeira parte da sessão 1, que são as questões de 1 a 5. E aqui que é o momento onde que toda a estratégia IELTS Listening se resume. Porque, como dito, quando o áudio começa, você não tem muito controle, e quando o áudio termina, são questões de detalhes que são as respostas. Portanto, é aqui que você realiza o processo de rotina pre-listening. E o que é o processo de rotina pre-listening? É você destacar palavras-chave que definam exatamente quais são os tipos de informações que, quando você escutar, a resposta estará por vir. Então, num contexto como um table desse, você sabe que, por exemplo, para a resposta 1, já que ela está na categoria place, quando você escutar algo envolvendo place, a resposta 1 está por vir. Portanto, você destaca a palavra place. Igualmente, resposta 2. Questão 2. Quando você escutar a expressão talk ou qualquer outro sinônimo dela, como lecture ou speech, você tem a resposta 2 por vir. Igualmente, quando você escutar novamente a palavra talk ou speech, a resposta 3 está por vir. Quando você escutar algo envolvendo time, a resposta 4 está por vir quando você estiver no final da sessão. E, igualmente, quando você escutar a palavra test, a resposta 5 está por vir. Então, todas essas palavras que eu destaquei aqui, elas são signpost language. O que é signpost? É placa, não é signpost. Ou seja, quando você escutar uma palavra que tenha o mesmo significado ou escutar essa mesma palavra no áudio, você sabe que a resposta está por vir logo nos segundos, até nos próximos segundos, porque o exame IELTS Listening é isso. É muito blá, 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 e do nada, bum, aparece a resposta. Portanto, você, de certa forma, precisa separar o joio do trigo sabendo exatamente qual tipo de informação que você precisa de escutar. E, quando você destaca visualmente esse tipo de informação que realmente importa, é muito mais fácil você identificá-la. E quando você faz o exame à mão, você tem a possibilidade de destacar as palavras-chave de uma forma muito mais confortável, muito mais rápida, podendo abranger muito mais texto nesses meio segundo que você vai ter para se preparar, onde que toda a estratégia IELTS Listening se resume. Tudo bem? Então, muito importante isso. Um outro ponto importante é que você não pode ficar se sentindo preso a uma questão. Se você tem uma resposta que não é clara para você e você não conseguiu responder uma questão, você precisa de pulá-la. Se você se permitir ficar preso, mesmo que seja alguns segundos para uma determinada questão, a resposta para as próximas questões vão vir, você não irá estar prestando atenção, você não irá identificar e, portanto, você não perderá somente a questão inicial que você não escutou, mas também as próximas. Portanto, então, tendo um prejuízo muito maior. Então, é muito importante você ficar um pouco até mesmo desapegado das questões, pelo menos a priori, não se focando em se não entendeu uma parte ou se não entendeu uma determinada questão, de fato, eu tenho que entender, eu tenho que me focar. Não. Nos seus primeiros simulados, nas primeiras vezes que você for fazer assignments que seja, você irá ter que realmente lutar contra essa tendência de que se você não entendeu uma coisa, a sua mente vai ficar presa, vai ali travar naquele ponto. Agora, é uma questão simplesmente que vem, é do reading, é uma questão que vem da nossa leitura.
quando você, na realidade, tem a tendência de, quando você está lendo, não entender uma coisa, parar e reler, isto é o que gera essa tendência também no listening, até porque o próprio exame de listening tem reading, você tem que ler as questões. Então, você precisa de realmente lutar um pouco contra essa tendência. Agora, ao mesmo tempo, é muito importante termos em mente de que temos a facilidade do fato de que você tem a sequência das questões seguindo a mesma sequência de informações que são dadas no áudio. Portanto, por exemplo, a resposta para a questão 1 está logo no começo da interação respectiva a essa parte. E a resposta para a questão 5 está logo no final. Portanto, se você ficar bem atento ao áudio, mesmo se você perder alguma questão, você vai conseguir identificar as outras, portanto, não tendo problemas, tudo bem? Então, vamos lá, vamos continuar. Já fizemos, não é, o processo de preparação, de destacar palavras-chave. O áudio ele fica silencioso assim mesmo, porque este é o tempo que você tem para se preparar. Então ele está rodando, e é assim que acontece no exame real. Tem silêncio. E daqui a pouco ele volta. You will see that there is an example which has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Veja que foi dito que logo aqui no começo você tem um exemplo sendo dado, que é este exemplo aqui em cinza, example 10. Isso daqui é algo que é feito somente para você ter uma referência mais prática sobre como que o responder das questões se dá. Agora, após você ter esse exemplo em especial no começo do exame, você não vai ter em outros momentos este exemplo sendo dado, porque a mecânica é bem natural, tudo bem? Então você vai ter o exemplo sendo tocado, vai ser este o exemplo, depois o áudio voltará ao começo de novo, mas de forma definitiva. Então vamos escutar o exemplo. Sorry to keep you waiting. Well, firstly, let me give you this booklet. It tells you a bit more about the school, the courses, and the social activities we offer. Now, on the first page, there's an outline of this morning's activities. There, you see. The program starts at 10 o'clock. Try not to be late, as it's a very full day. Então, como você escutou, the program starts at 10 o'clock. Este daqui, então, é a resposta do exemplo, 10. Tudo bem? Agora o exemplo vai parar, o áudio irá parar, e depois irá voltar ao começo, e vamos escutar novamente essa parte, mas aí de forma definitiva, onde que as informações para as respostas 1, 2, 3, 4 e 5 serão dadas. Tudo bem? Então, vamos lá. The program begins at 10 o'clock, so 10 o'clock has been written against the answer. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully to the first part of the conversation and answer questions 1 to 5. Perfeito. O áudio irá começar agora. Agora, antes de termos o áudio começando, após essas instruções, e é exatamente isso que acontece no exame real, você precisa de ficar bastante atento a isso daqui. No more than 3 words. Ou seja, as suas respostas, elas têm que respeitar as instruções. Isso significa, portanto, que se você dar uma resposta que seja mais do que 3 palavras para qualquer uma dessas questões abrangidas por essas instruções, e mesmo se a resposta for certa, você terá a sua questão considerada errada, porque você desrespeitou as instruções. Então, é muito importante você dar respostas que sejam gramaticalmente corretas, semanticamente corretas e também, em termos de instrução, estejam também respeitando as instruções, porque mesmo se a sua resposta for semanticamente e gramaticalmente corretas, você terá, mas não está respeitando as instruções, você terá a sua resposta desconsiderada. Então é muito importante termos isso em mente para não perdermos questões desnecessariamente, tudo bem? Então, vamos lá. Eu estarei colocando as respostas no chat room, à medida em que elas são dadas. Caso vocês estejam vendo este quadrado branco, onde que eu estou compartilhando a tela com vocês muito pequeno, cliquem, por favor, 2 vezes nele, pois ele irá se expandir e, portanto, ficar com mais foco e bem mais fácil para vocês lerem.
Igualmente, eu peço para vocês abrirem o chat room, porque as respostas serão colocadas nele à medida em que elas forem dadas no áudio. Tudo bem? Então, pessoal, vamos começar. Muita atenção entre as palavras que estão aqui destacadas, as palavras que são ditas e a relação entre elas, para que você veja que logo depois que essas expressões são ditas, vem aí, ou expressões que têm as mesmas ideias, os mesmos significados, as respostas estão por vir, tudo bem? Então, vamos lá. Sorry to keep you waiting. Well, firstly, let me give you this booklet. It tells you a bit more about the school, the courses, and the social activities we offer. Now, on the first page, there's an outline of this morning's activities. There, you see. The program starts at 10 o'clock. Try not to be late, as it's a very full day. At 10 o'clock, all the new students will gather in the main hall to meet the principal and the rest of the staff. In fact, you spend most of the morning in the main hall. Where's that? I'll show you in a minute. Just let me quickly run through this morning's events first, and then I'll explain how to get there. Yes, okay. Então, ela disse, in this morning, all of the students will gather at the main hall at 10 a.m. Então, você tem que compreender que ela está falando que às 10 horas da manhã, os estudantes irão se encontrar aonde? Qual local? Place? Main hall, ou seja, o salão principal, o hall principal do building, da construção onde que eles se encontram, no prédio, por exemplo. Então, agora ela vai explicar as informações necessárias para aí a resposta 2 vir. Right, where were we? Yes, so the principal's talk will last about 15 minutes, and then the director of studies will talk to you for half an hour about the courses and the different requirements for each. Então ela falou talk, e aí você tem qual é o evento que vai ter o primeiro talk? Talk by Director of Studies. Então, veja que a palavra que eu destaquei, talk, foi exatamente a palavra dita no áudio, e a resposta veio poucos segundos, menos de 2 segundos depois. Então, ao mesmo tempo em que você não esteja conseguindo entender tudo que o Otto está falando e pegar as coisas, mais importante nesse momento é você entender a mecânica que está sendo aplicada. Porque, caso você pegue a mecânica, você irá entender como fazer efetivamente o exame IELTS, e aí a questão de interpretação do que está sendo dito no áudio é somente uma questão de prática, de inclusive uma outra coisa que eu estaria falando aqui na aula. Mas não neste momento, tudo bem? Então se foque na mecânica, por favor. After that, the student advisor will tell you about the various services and activities we offer to students. Any questions? Agora veja, na questão 2, ela falou talk e logo depois veio Director of Studies. Na questão 3, foi utilizada uma outra palavra, não foi utilizado talk, foi utilizado um sinônimo, inclusive nós podemos até voltar um pouquinho para vocês verem. Eu estou sendo bem detalhista nessa primeira sessão para vocês entenderem a mecânica. Depois, nas próximas sessões, eu vou ser um pouquinho mais direto ao ponto, tudo bem? Vamos lá. And then the director of studies will talk to you for half an hour about the courses and the different requirements for each. Aqui ela falou talk. After that, the student advisor will tell you about... The student advisor will tell you. Ou seja, ao invés de utilizar o verbo talk, foi dito o verbo tell, que neste contexto é um sinônimo de talk. E logo depois, na realidade, inclusive, logo antes, foi o student advisor dito, ou seja, the student advisor will tell you about, e, portanto, a resposta 3 é student advisor. Por quê? O evento é talk by, ou seja, fala, apresentação de quem? Student advisor. Então, aqui é aquela questão que eu falei para vocês no começo da aula. Gradualmente a questão ficando um pouquinho mais desassociada, o vocabulário da questão ficando um pouquinho mais desassociado do vocabulário sendo dito no áudio, para de fato testar a abrangência do seu vocabulário. The various services and activities we offer to students. Any questions? So, all of this is in the main hall? That's right. And then you'll go next door to classroom 5 at 11 o'clock. What happens there? You'll have a test. Test?
I don't like the sound of that. What sort of test? Oh, it's nothing to worry about. It's just a placement test to help us find your level of English so that we can put you in the right class. Então vejam aqui que logo quando a palavra test foi dita, a resposta foi dada. Placement. Placement test, que em inglês, que em português, aliás, significa nivelamento. É o que nós fazemos, e o que vocês fizeram aqui quando começaram o seu desenvolvimento conosco. Nós fizemos um nivelamento para definir qual é o seu nível no momento padrão como europeu. É isso que em inglês é denominado de placement test. A palavra test foi dita, logo depois veio a resposta, placement. E veja, foi exatamente, eu destaquei palavras-chave que foram ditas no áudio e elas ofereceram referência para a resposta. Esta é a mecânica para, de fato, você fazer a ancoragem, que é a essência da estratégia IELTS Listening. It won't last long. Terminou. You now have some time to read questions 6 to 10. Agora nós temos tempo para ler as questões de 6 a 10. Agora nós temos aqui um tipo de questão interessante. Deixa eu tirar o zoom aqui dela. Temos então aqui as questões de 5 a 10. E agora nós temos a questão de 6 to 10, 6 a 10. Nós temos aqui uma questão que é uma questão de map, ou seja, de mapa. Essa é uma questão que tem como objetivo testar a sua capacidade de localização, identificar onde que você... a sua capacidade de conseguir se identificar com o mapa, em inglês. E isto é uma habilidade que até mesmo você utiliza ao utilizar o Google Maps, só que em inglês. Então é, de certa forma, importante, sim, você estar sendo testado disso no IELTS, em especial se você quer imigrar, não é? Então, o que nós temos aqui ter como foco é o ponto de partida, porque o restante das respostas, todas as respostas na realidade, que envolvem essa questão de mapas, tomam como referência este ponto de partida. É bem óbvio que nós temos aqui que fazer. Tomando como referência o mapa, você então tem essas partes em branco dele aqui, onde que você tem que, tomando como referência esses títulos, esses nomes, Computer Laboratory, Director's Office, Library, Main Hall, você tem que selecionar qual dessas expressões pode ser utilizada para preencher cada um desses espaços vazios aqui, de fato, então, dando nomes para cada parte desse mapa, sendo retirados, então, desta caixa de nomes, tomando como referência as instruções e as referências repassadas pelo áudio. O ponto, então, mais importante para você não ficar perdido nesse tipo de questão é você identificar onde que você está. E nesse exame aqui em particular está bem claro isso. You're here, não é? Agora, existem outros exames, e isso vai depender muito do exame que você está fazendo, que não é tão óbvio assim do exame sendo mostrado qual o ponto de partida. E, portanto, você vai precisar de prestar atenção logo no começo do áudio qual o ponto que a pessoa fala que ele se encontra. Porque esse tipo de questão é estruturado seguindo a lógica de como se você estivesse no local e a pessoa te explicando e, ao mesmo tempo, olhando para o mapa e te mostrando no mapa aonde que você se encontra e qual é a localização dos locais que você precisa de ir. E se não tiver já explícito no mapa isto, vai estar no áudio, e no começo de todo o áudio respectivo a esse tipo de questão, é deixado claro qual é o ponto de partida, ou seja, da onde que você está tendo como referência inicial para o mapa. E aí, todas as outras questões, todas as localizações para você, portanto, responder às outras questões, são dadas tomando como referência esse ponto de partida. Vai falar que está à esquerda dele, à direita dele, você segue reto e depois vira à direita. Ok, segue reto e vira à direita a partir de onde? A partir do ponto de partida. Então, o seu foco inicial é saber de onde que você está indo. Isso é de onde que você está partindo. Isso é dado logo no começo deste áudio. Então, extrema atenção logo no começo. E aqui, você, na realidade, utiliza dessas siglas para estar respondendo as questões. Agora, quando você tem esse tipo de questão, você já tem a complexidade de identificar as palavras que dão nomes a essas partes diferentes.
E depois ainda você tem que saber relacionar quais são as palavras que dão os nomes com as suas respectivas siglas. Então, o que na realidade eu sugiro você fazer, em especial se você vai fazer o exame IELTS à mão, é você não se focar, pelo menos a priori, nessas siglas, para você manter somente no primeiro nível de complexidade a realização dessa questão. E qual que é o primeiro nível de complexidade? O de conseguir identificar os locais em primeiro lugar. E aí você escreve de uma forma que seja legível e compreensível para você, mas sem se focar em utilizar estas siglas. Aí, quando chegar o momento de fazer a transferência das respostas da folha de questões para a folha de respostas, aí você tem que utilizar as siglas e aí você as utiliza, tomando como referência o que as instruções pedem. Mas no momento de realização do exame em si, você não precisa de se prender tanto à utilização de siglas ou à utilização de palavras até mesmo completas, porque isso é uma outra questão que eu acho que é interessante você obter a prática fazendo. Caso você venha fazer o exame à mão, você vai ter, como dito, o tempo para fazer as respostas na folha de questões e depois a transferência. E o que você escreve na sua folha de questões não importa. Você pode rasurá-la, você pode escrever desrespeitando as regras, você pode fazer o que você desejar. E, portanto, até mesmo para você ter uma forma mais dinâmica de responder as questões, é interessante você utilizar palavras que às vezes são abreviadas. Aqui você já tem essas siglas, mas até mesmo para questões como essas que envolvem palavras mais abertas, ao invés de você escrever a palavra por completo, escreva somente uma parte dela para te dar a ideia de qual é a palavra. E quando chegar o momento de transferência para a folha de questões, para a folha de respostas, aí você escreve a palavra completa. Então, por exemplo, se você estivesse lidando com uma questão que você tivesse que escrever de forma extensa uma resposta, e a resposta seria hospital, ou seja, hospital, por mais que a sua resposta final tenha que ser hospital, na primeira vez que você escuta essa palavra, ou seja, quando você estiver respondendo a folha de questões simplesmente, você pode simplesmente escrever hosp. Porque assim você leva menos tempo e pode se focar na próxima questão. Sempre, então, com foco para frente, para frente, para frente, mantendo o momento de estar escrevendo a resposta o mais diminuto possível, se possível. E quando chegar o momento da transferência, você aí sim escrever hospital. Porque se você escrever hosp, aí a sua resposta fica considerada incorreta. Mas se você, na sua folha de resposta, simplesmente escreve hosp, melhor. Então, aqui, você pode aqui, ao invés de escrever essas palavras, caso você não queira, essas siglas, simplesmente escrever rapidamente o nome, mesmo que incompleto, para você depois conseguir ligar. Assim, isso te ajuda a gastar menos tempo dando uma resposta individual e te ajuda a se sentir menos perdido, porque o seu foco vai estar mais no áudio, tudo bem? Então, vamos continuar. Vamos aqui prosseguir. O áudio está indo, este é o tempo que nós temos aqui para checar. Destacando palavras-chave, main entrance, laboratory Now language. listen carefully and answer questions 6 to 10. Perfeito, vamos lá então. But how do I find the main hall? Right. If you look on the back of the booklet I gave you, you'll see a map of the school. Let me show you. Look, you came in through the main entrance here, and now we're here at reception. Now, to get to the main hall, you walk on to the end of this corridor in front of you, and then you turn left. Walk along past the language laboratory, and then past the library, which is next to the language lab. Veja aqui que interessante, então. Ela falou, you walk straight from where you are. Você anda reto do ponto que você partiu, ou seja, estamos aqui indo para cá. Eu vou até colocar isso em outra cor. Você está partindo deste ponto e indo reto. Aí ela está explicando para o estudante como chegar ao main hall. Depois você vira à esquerda, you turn left. Você passa do language laboratory. Você passa do 6. A resposta 6 foi dada e às vezes a gente nem percebeu. Library, a resposta 6 é library. Para depois chegar no 7, que é o main hall. Veja só. On the same side, and facing you is the main hall at the end of the corridor. You can't miss it. At the end of the corridor. Então veja que para explicar a localização do main hall, que na prática é o 7,
ela teve que dar como referência o 6. E já deu a resposta do 6. Então, nessa única explicação dela, ela já deu a resposta 6 e 7. E tomando como referência o quê? O ponto de partida. Então, you walk straight from where you are. Você anda reto de onde você está. Then you turn left. Depois você torna, você vai para a esquerda. Pass through the language laboratory. Pass through the library. And facing you, ou seja, você passa pelo laboratório de língua. Você passa pela livraria. Resposta 6. E facing you, ou seja, te encarando, is the main hall. Aí vem o 7, main hall. E assim, então, você realmente precisa de estar tomando como referência o ponto de partida, estar bastante atento às instruções, porque, às vezes, somente em uma instrução, 2 respostas são dadas, para 2 questões. E, portanto, a atenção tem que ser redobrada. Continuemos. So, it's next to the library, in fact. Yes, that's right. I should be able to find that. And do you have a computer laboratory? Yes, we do. Could you tell me where that is? Certainly, yes. You go down to the end of this corridor again, but this time don't turn left, turn right, away from the main hall. The computer lab is immediately on your right, okay? Mm-hmm. And where's the staff room in case I need to... Então, vejamos aqui. Ela comentou. You walk straight, but don't turn right. Desculpa, don't turn left. Turn right, ou seja, agora siga reto, mas vire à direita. And then on your right, à sua direita novamente, you will find the computer laboratory. Ou simplesmente computer lab. Resposta para 8. Eu acidentalmente acabei desligando o microfone, então deixa eu somente voltar um pouquinho aqui. Mm-hmm. And where's the staff room in case I need to find a teacher at some stage? The staff room is near the main entrance, on the left over there, just opposite the reception desk. In a day or two, I'm sure you'll find your way around very easily. Agora veja a resposta para a questão 9, não é? Agora ela não tomou como referência o where you are, mas o main entrance, que inclusive foi algo que nós previamente também tínhamos destacado visualmente. Ela falou to the left of the main entrance, ou seja, para a esquerda da main entrance, da entrada principal, que é o 9, to the left, para a esquerda. E este é o, como especificado aqui, staff room, ou seja, o local onde você pode encontrar professores. Continuemos. Oh, one last thing. Is there a student common room? Oh, yes, I forgot to mention that. It's this area here, very close to where we are now, to the right of the reception desk as you come in the main entrance. There's tea and coffee facilities there. Great. Thank you very much. You're welcome. Então, aqui voltamos para o ponto onde que tomamos como referência inicial, you're here, e aqui ela falou, it's here, to the right of the reception desk. Aqui está o reception, to the right of it, à direita, não é? Você encontra o student common room, ou seja, a área de encontro dos estudantes, como se fosse um local onde eles podem tomar café, não é? The student common room. Então, como você mesmo viu, de todas essas 5 questões, 4 foram dadas tomando como referência o ponto de partida inicial. Somente uma foi dada tomando como referência um outro ponto, e este ponto foi um ponto que nós previamente destacamos, que é o main entrance. E quanto mais visual tudo isso tiver para você antes do áudio começar, melhor. Tudo bem? Então, vocês aqui então estão vendo aqui no chat room as respostas sendo dadas. Continuemos, portanto. That is the end of section 1. You will now have half a minute to check your answers. Agora é o momento que eu falei pós-áudio. Como eu disse, o exame IELTS Listening ele ocorre em 3 fases e elas vão se repetindo. O antes do áudio, o durante o áudio e depois do áudio. A sua estratégia se resume totalmente ao antes do áudio. Porque quando o áudio está tocando, ele que define as regras, ele que define o ritmo. Após o áudio tocar, como agora vocês viram na prática, as informações são completamente específicas, bem detalhes mesmo, e portanto, mesmo se você tiver uma excelente memória, você não conseguiria se lembrar dessas respostas, mesmo se você tivesse uma ótima memória. Você somente conseguiu respondê-las porque você estava escutando e escrevendo ao mesmo tempo.
Agora, existe uma ação estratégica que você faz após o áudio, que é não fazer o que o áudio pede. Você tem aqui, na realidade, o áudio te sugerindo you have 1 minute or half a minute to check your answers. Ou seja, você tem 30 segundos ou 1 minuto para checar as suas respostas. Mas calma, lembre-se, se você está fazendo o exame à mão, você vai ter este tempo a mais para checar as suas respostas no momento da transferência. E 2, o máximo que você pode esperar de benefício desse checar as suas respostas é a checagem de spelling. Porque em termos de informação, aqui você não vai conseguir corrigir alguma informação que você identificou errado. Portanto, já que você já vai ter o momento de checar o seu spelling na transferência, se você está fazendo o IELTS à mão, você aqui não checa as suas respostas, desrespeita o que o áudio está pedindo e se foca na próxima sessão. Assim, você vai capitalizar o máximo possível o momento anterior do áudio. Ou seja, você vai ter o 1 minuto que era para você estar checando suas respostas, mais o 1 minuto que você já teria para checar as próximas questões, tudo sendo investido nas próximas questões. E, portanto, seguindo aquela lógica que no exame IELTS Listening a gente não vai para trás nem para tomar impulso. É para frente, para frente, para frente. Para a gente não ficar perdido, a gente sempre tenta até mesmo se adiantar o máximo possível ao áudio, buscando capitalizar o máximo que você conseguir. Um único momento, que é o momento que você pode fazer alguma coisa, que é o momento antes do áudio da sessão começar. Tudo bem? Então aqui você vai ver que a gente vai ficar muito tempo podendo verificar as questões. Isso, inclusive, é uma estratégia ótima, porque você vai ter muito tempo para se preparar para escutar, vendo as palavras-chave, identificando as informações que realmente importam. Então, a gente vai ter muito silêncio aqui acontecendo. Então, vamos lá. Esse é o silêncio que nós temos para checar as respostas dadas. Ignoramos, vamos para as próximas. No more than 3 words. Type of help. Examples, ok. Financial, grants. Ok. Aqui o 12 é algo também envolvendo help, porque está na mesma categoria. Using the library. Library provavelmente aqui é a palavra-chave, envolvendo o academic. Olha só, agora estão vindo as instruções para nós checarmos as próximas questões. E nós já estamos no final da análise. Individual interests. Section 2. Excellent. You will hear a talk given to new students about a university advisory service. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Agora é o tempo que nós temos. E já terminamos. E agora o que nós fazemos é prestar ainda mais atenção, com toda a calma, verificar a informação que a gente tem que prestar atenção. Veja Now todo listen mundo. carefully to the first part of the talk and answer questions 11 to 15. Hello, everybody, and welcome to this informal meeting about the University Helpline. Veja aqui que alguém... Deixa eu somente voltar um pouquinho, porque eu vejo alguém que colocou uma pergunta. Um instante, por favor. Vejamos aqui. Na folha de respostas, basta responder apenas com as siglas? Bom, você está falando, Paulo, da questão do mapa? Porque se for, é o que as instruções pedem de fato. Olha só. As instruções pedem: choose the answer from the box below and write them next to the questions. Ou seja, você aqui na realidade tem que utilizar as siglas para responder. Agora, na folha de respostas é o momento que você faz isso. Por quê? Se você tiver que, no pouco tempo que você tem à sua disposição, decorar as siglas para poder responder as questões aqui, você, às vezes, vai nem ao menos conseguir prestar atenção no áudio, porque é simplesmente vários processos acontecendo simultaneamente na sua cabeça. E multitasking aqui não seria o ideal. Se você conseguir conectar os pontos rápido e não ter problemas em utilizar siglas, o ideal é você estar usando até na folha de questões. Mas se você tiver o problema de utilizar siglas, relacionar os pontos e responder as questões, ignore as siglas a priori, se foque no áudio e responder as questões da forma como que você achar melhor. E aí na folha de respostas, que é o que importa, pois é ela que vai ser corrigida, não é só folha de questões, aí você utiliza a sigla.
E você vai ter todo o tempo aí do mundo para conectar os pontos no momento da transferência, porque você vai ter 10 minutos para responder. Não 10 minutos para responder, 10 minutos para transferir. Portanto, não teremos problemas. Agora, você só não vai ter problema no momento da transferência se você, agora na sua preparação, ao longo da sua prática de realização de simulados, estar praticando a transferência. Porque muita gente faz simulados completos, mas não pratica a transferência. Eles, na realidade, entram no sistema, fazem 40 questões, mas não praticam. E aí vão para o exame sem ter a prática de fazer o processo mecânico de transferir para a folha de respostas. E caso você vá para o exame sem prática, é bem provável que você vá fazer as coisas de uma forma mais afobada, devido a você não simplesmente estar acostumado. Você vai ficar ansioso e, portanto, você vai cometer erros de spelling na sua escrita e você vai perder questões, mesmo as respondendo corretamente. Então, é muito importante você, na sua prática, a cada simulado que você faça, vamos colocar aí, a cada 3 simulados que você faça, ao menos um deles faça a prática de transferência. E, de fato, cronometre. No caso do listening, 10 minutos. No caso do reading, é você buscar em 1 hora total, responder as questões e fazer a transferência. Tudo bem? Ok. Continuemos, portanto. Answer questions 11 to 15. Hello, everybody, and welcome to this informal meeting about the University Helpline. The helpline was set up 10 years ago by the Students' Union, and it aims to provide new students to the university with a service that they can use if they need information about practical areas of student life that they're unfamiliar with. Let me give you some examples of the type of help we can offer. We can provide information on financial matters. For example, you may feel that your grant is insufficient to see you through college life, or you may have some queries regarding the fees you're paying if you're an overseas student. In both cases, the helpline would be able to go through things with you and see what the outcome might be. Another area we can help with is what we generally term the domestic area, things such as childcare and the availability of nursery provision, for example, come under this. Then there's academic issues that may arise while you're in the early stages of your course that you may not know what to do about. You may wish to know more about essay deadlines, for example, or how to use the library. There are all kinds of questions you will find yourself asking and not knowing where to get quick answers from. The helpline would be able to provide these. The last example I've given here is simply termed social. And yes, there is a lot of social life here, but you may have a particular interest you wish to pursue, or you may wish to participate in outings or trips if you don't know many people at the moment. Perfeito. Então, aqui temos as respostas sendo dadas. Como vocês mesmos veem, agora aqui você tem uma desconexão maior entre palavras-chave que foram destacadas e o que foi dito no áudio. O que foi dito no áudio foram palavras que têm o mesmo significado das palavras-chave que foram destacadas, mas são palavras diferentes. Então, em alguns momentos aqui você teve a mesma palavra. Por exemplo, grants. Quando ele falou grants, 1 segundo depois veio fees, que é a resposta para a questão 11. Excelente. Agora, à medida em que ele foi descendo, não é? Você teve palavras diferentes. Por exemplo, aqui, ao invés de ser dito individual, foi dito particular, que tem o mesmo significado. Particular interest, individual interest são iguais, mas são palavras diferentes. Portanto, se você não saber isso, particular e individual ser a mesma coisa, você fica perdido. Então, é muita atenção nesse aspecto, tudo bem? Mas, perfeito. Continuemos. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Perfeito. Então, continuemos. Jackie, telephone number, opening hours, Saturdays, ring or visit office for, in peak times. Então, vejamos.
o que define uma palavra-chave quando você destaca na questão? O que é uma palavra-chave e o que não é? Bom, o que é palavra-chave são informações específicas que definem o tipo de informação individual que você tem que prestar atenção, porque é ele que vai te dar o aviso de que a resposta está por vir. Então, por exemplo, quando você escutar a palavra Jackie, logo depois vai vir o sobrenome dela. E, portanto, a palavra Jackie, obviamente, é uma palavra-chave a ser destacada. A questão 17, telephone number, ou um sinônimo. A questão aqui 18, opening hours, porque a categoria dela está aqui, não é? É uma questão da organização da própria questão, não é? Peak times aqui, ou seja, horários de pico, não é? É a resposta para 20. É a palavra que quando um sinônimo ou uma palavra com o mesmo significado for dado, a resposta 20 está aí. Igualmente, ring or visit. Quando alguma palavra próxima ou essas mesmas palavras forem ditas, a resposta 19 está por vir. Então, é você buscar informação específica, informação individual, nomes, datas, anos, sobrenomes, locais, endereços, não é? Nomes próprios de pessoas ou de empresas, de objetos ou de seres humanos. Informação específica que te ofereça essa informação individual sobre o que você tem que efetivamente prestar atenção, porque é muito blá, 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 e do nada vem a resposta, como você já deve ter percebido. Portanto, muita atenção. E sempre respeitando as instruções. Numbers or no more than 3 words. Então, você tem que, aqui em particular, você pode utilizar números, e um número é uma palavra, então não é um problema, ou não mais do que 3 palavras. Tudo bem? Ok. Então, continuemos. Now listen and answer questions 16 to 20. Já estamos chegando à metade do exame. Let me give you some details so that you know where to go and who to see if you want to pay us a visit. Generally, you'll see our helpline officer, Jackie Kouachi. That's Kouachi. Jackie is a full-time employee of the Student Union, and she works in the Student Welfare Office. That's the office that deals with all matters related to student welfare. And it's located at 13 Marshall Road. I have some maps here for those of you who haven't been there yet. If you wish to ring the office, the number is 326-9940. That's 326-9940. The office is open between 9:30 and 6 o'clock on weekdays and from 10 to 4 on Saturdays. And there'll be somebody there, usually Jackie or myself, between those times. If you want to make an appointment, you can phone or call at the office in person. Please note that it may not be possible for anyone to see you straight away, particularly if it's a busy time, lunchtime for example, and you may have to go on the waiting list and then come back later. Well, enough from me. Any questions? Excelente. Então aqui você tem 2 pontos que são clássicos no exame IELTS Listening e eles sempre vão acontecer. Soletrações e dígitos. Aqui você tem nomes como esse Kouachi aqui, que você não conseguiria escrever somente por escutar. E aí você tem a pessoa soletrando. Neste aspecto de soletração, é muito importante você buscar o quanto antes lutar contra a tendência que você tem quando o assunto é soletração em português e soletração em inglês. Você tem as letras A, E e I sendo o terror. A em inglês é A. E em inglês é I. E I em inglês é I. Então veja aí. A é A. E é I. E I é I. Somente busque se lembrar do iPhone. Não é iPhone. É iPhone. iPad. iPod. E por aí vai. Não é? No momento de alta pressão, um estudante brasileiro que fala português escuta I e pensa que é a letra I. Mas I em inglês é E. Então, extrema atenção em especial com essas letras. A, E e I. E além disso, muita atenção com a expressão double.
Por quê? Quando você tem nomes com uma letra dupla, por exemplo, OO, MM, LL, que são extremamente comuns em nomes norte-americanos ou de outras nações, português nem tanto, LL, na maior parte das vezes as pessoas falam double O, double M, double L. E o problema é que às vezes a pessoa, no afã de escrever rapidamente, quando ela escuta a palavra double, ela escreve W. O problema é que nem sempre double é W, porque W em inglês é double U, não é como se fosse UU, mas na realidade double U, ou double U, não é? Aí a pessoa escuta double, já escreve W, mas depois a pessoa continua e fala double L, então não é W, é LL, double M, não é W, é MM, e aí a pessoa vai ter que apagar, ou riscar, ou rasurar, ou deletar o W que escreveu para escrever a outra letra. E no final das contas, a próxima letra depois desse double L já foi dada e a pessoa perdeu. Então, é muito importante você ficar atento. O bom é que sempre é repetido 2 vezes, como esse quote foi dado. 2 vezes. Então, muita atenção com relação a isso, mas também você tem sempre uma segunda vez que é repetido. Não é sempre uma vez, são sempre 2. Tudo bem? E igualmente no que diz respeito a números, isso é fato da vida em inglês, quando as pessoas estão dando dígitos, elas não falam zero. Veja como que a palavra zero tem vários movimentos, ela tem 2 movimentos, zero, enquanto a forma de falar zero, sendo ou, tem somente um movimento, ou. Então eles expressam o zero falando a letra O, ou. Por quê? É só um movimento e, portanto, quando você está falando dígitos de uma forma rápida, por exemplo, ao passar rapidamente dígitos para alguém em inglês, é muito mais fácil e fluido para você passar esses dígitos rápidos e falar ou ao invés de zero. Portanto, muita atenção com relação a isso. É ou que é dito. E aí você vai ter double também sendo utilizado. Double O é 00, não é? Igualmente você tem double 9, 99. Double 5, 55. Double 1, 11, não é? Então, muita atenção com relação ao zero, que sempre é falado ou, 99% das vezes, e com o double, porque este double significa o mesmo número sendo repetido em sequência 2 vezes. Tudo bem? E, perfeito. Com relação a este ponto, continuemos. That is the end of section 2. You will now have half a minute to check your answers. Agora você tem half a minute to checar as suas respostas, nada disso. Vamos para as próximas questões. Aqui temos questões múltipla escolha. E questões múltipla escolha para o IELTS são questões que definitivamente aqui você tem uma desassociação muito grande entre as palavras que existem nelas e o que é dito no áudio. Novamente, é o mesmo significado, sinônimos e paráfrases, mas aqui nessa altura do campeonato você já vai ter uma desassociação real com a utilização de muitos sinônimos e paráfrases. E não vai ser simplesmente uma informação vai ser dada, vai ter uma pausa, depois outra informação vai ser dada, seguindo a mesma sequência que você tem aqui das questões múltipla escolha. Vai ser uma interação entre pessoas e você interpretando essa interação, saber qual seleção é a correta. E, portanto, aqui você tem um processo bem dinâmico acontecendo. Aqui, a forma como que nós sugerimos você se preparar para esse tipo de questão é se focar a priori nos enunciados, não nas alternativas. Porque caso você se foque em uma alternativa em particular, você pode acabar indo para escutar o áudio com um certo preconceito, pensando, peraí, faz mais sentido esta do que esta, sem nem ao menos o áudio ter vindo. E, portanto, você pode acabar se confundindo quando uma informação que vem não bate com sua expectativa. Portanto, é muito importante você se focar a priori somente no enunciado e talvez passar o olho rapidamente nas alternativas, mas assim, bem por cima mesmo. Não se focando em alguma palavra em particular. E sabendo que provavelmente você escutará um sinônimo que define qual alternativa é a correta. Não é exata a mesma palavra que você tem aí. Então, aqui,
no enunciado de cada questão múltipla escolha, que é o ponto mais importante, você destaca palavras-chave, como, por exemplo, start of the tutorial, o começo do tutorial. Então, aqui essa questão está se referindo a não o meio, não ao fim, ao começo. Então, start é uma palavra, uma informação específica, como explicado. Informação específica é a palavra-chave, então você destaca ela. The tutor, o tutor, emphasize the importance, a importância of, a importância de. Não é? Então, o mesmo continua aqui nas próximas questões. An example of a person, fit in. Então, continuemos aqui com o áudio, inclusive. Ele vai estar silencioso durante alguns segundos, mas ele vai estar rodando. Important part, teamwork, trust, tutor, personal information. Ok. Perfeito. Now turn to section 3. Agora que éramos para estar vindo para as questões, mas olha o tempo agora que a gente está tendo a Section mais. 3. You will hear the beginning of a tutorial on a business studies course. The tutor is discussing job interviews with two students, Muriel and Dave. First, look at questions 21 to 24. Agora que era o momento para nós checarmos. Mas veja que já checamos e vamos continuar checando. Então temos todo o tempo do mundo para nos prepararmos. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Good morning. Good morning. Good morning. So, we've looked at various aspects of staff selection this term, and I think by now you should be beginning to see how much more there is to it than just putting applicants through a short interview or asking the right questions. Yeah. So, I think you should be ready for today's tutorial on matching the person to the job. We're going to talk today about the importance of choosing that all-round right person. Right, so we have to put ourselves into the role of the manager or supervisor. Yes, and then we're going to imagine how different applicants would fit into the team or group they have to work with. We'll look at some examples later. It's just theoretical at the moment. Yes. The point is, you can select someone, even a friend, who has all the right qualifications, degrees, certificates, whatever. You can also check that they have a lot of experience, that they've done the sort of tasks that you want them to do in your office already, in a similar environment. But if they start work, and you realise that they just don't get along with everybody else, that, say, they've got sharply contrasting views on how something will work, well, with the best will in the world, you may be backing a loser. Então veja que é muito importante nós vermos aqui. Ela falou e ainda estávamos na questão 22. Logo no começo ela já deu a resposta para 21, que foi o staff selection, não é? Ou seja, seleção de empregados, de time. E depois veio a análise que leva à resposta C para a questão 22. E veja que as expressões que ela utilizou são completamente diferentes das expressões que tem na questão C, que é a resposta certa. Aqui a questão está falando, an example of a person who doesn't fit in someone, desculpe, repetindo, an example of a person who doesn't fit in is someone who, ou seja, um exemplo de pessoa que neste contexto de staff selection não se encaixa com o time, é alguém que é a resposta C. Disagrees with the rest of the group, ou seja, discorda do restante do grupo. Mas as expressões que foram utilizadas para passar essa mesma ideia de discordância foram completamente diferentes. Vejamos aqui. Um instante. Team situation. And I think you can also check that they have a lot of experience, that they've done the sort of tasks that you want them to do in your office already, in a similar environment. But if they start work, and you realise that they just don't get along with everybody else, that they don't get along with anybody else, ou seja, eles não se dão bem com ninguém. Say they've got sharply contrasting views on They got sharply contrasting views, ou seja, eles têm visões
explicitamente diferentes, que contrastam com a ideia principal que o time tem. How something will work, well, with the best will in the world, you may be backing a loser. Então, em nenhum momento ela falou nenhuma das palavras que compõem a resposta correta. Então, é muito importante vocês ficarem atentos a esse tipo de dinâmica, se focando na ideia passada, não nas palavras. Nessa altura, as palavras já são somente referências abstratas. Elas não têm mais uma conexão muito alta entre uma e outra. Então, você destaca palavras-chave no processo de ancoragem de preparação do áudio, mas o seu foco agora está em ideias, em sentidos, não em palavras específicas. Porque se você ficar buscando essas mesmas palavras, você vai ficar perdido, não vai encontrar. E, portanto, você até mesmo pode perder o fio da meada. Então, agora se foque em ideias, tudo bem? Wouldn't it be just a question of company training, though? Not always, particularly in a team situation. And I think it's important to think in terms of that type of working environment. People have to have faith in each other's ability to carry out the task their boss has set them. They have to trust that everyone will do their part of the job. And you can't necessarily train people for this. But it's like trying to find out what someone's personality is like in a job interview. I mean, you just can't do that. Even if you try, you won't find out what they're really like until they actually start work. Well, in most interviews, you usually ask candidates questions about their hobbies and what they like doing in their spare time, that sort of thing. So employers are already involved in the practice of, well, doing part of the task. But it doesn't tell you anything. It doesn't tell you if they're easygoing or hate smokers or whatever. Well, arguably, it does give you a bit of information about an applicant's character. Perfeito. Então, aqui a resposta 24 é a letra C. The tutor says that finding out personal information is already part of the job interview. Ou seja, buscar informação que envolve a personalidade da pessoa é parte do processo de entrevista, com perguntas através de, por exemplo, what are your hobbies? Ou seja, quais são os seus hobbies? Então, a resposta para a letra C, para o número 24 é a letra C. Continuemos. Já estamos terminando, já estamos aqui chegando na parte final. Now look at questions 25 to 30. Então, 25 to 30. 30 a 35. Now, as the tutorial continues, listen and answer questions 25 to 30. Well, arguably, it does give you a bit of information about an applicant's character, but also, more and more employers around the world are making use of what are called personality questionnaires to help them select new staff. And What's it called? A personality questionnaire. They have to be filled out by the candidates sometime during the selection procedure, often just before an interview. The idea is actually quite old. Apparently they were used by the ancient Chinese for picking out clerks and civil servants, and then later they were used by the military to put people in appropriate areas of work. They've gained a lot of ground since then, and there are about 80,000 different tests available now, and almost 2/3 of the large employers use them. Which makes you think there must be something in them. That's right. They ask the sort of questions that you might expect, like, do you like working under pressure, or are you good at keeping deadlines? And what if people can see through them and just write what they think the employer wants to see? Well, that's always a possibility. I mean, it's human nature to lie, isn't it? Well, that's the point. Apparently it isn't. These tests are compiled by experts, and they believe that the answers can provide a few simple indicators as to roughly the type of person that you are, but people will generally be truthful in that situation. And then you can go some way towards finding out whether someone's, say, forward-looking, a go-ahead type of person, or resistant to change. Yes, and there are all kinds of other methods.
Agora, veja aqui, vejamos. That is the end of section 3. You will now have half a minute to check your answers. Agora nós temos uma mecânica no qual você teve, logo ao final da resposta para a questão 29, sendo o final do áudio. E, portanto, você não teve mesmo, pelo menos considerando esse tempo inicial dado, enquanto o áudio estava tocando, a possibilidade de responder, inclusive, a questão 30. Mas é neste tempo que você tem, após o áudio terminar e que eles dão para você checar as suas respostas, é que você faz a questão 30. Que é uma questão mais genérica. Vejamos, what is the tutor trying to do in this tutorial? Ou seja, o que o tutor está tentando fazer neste tutorial? Aí você tem as opções. Describe one selection technique, criticize traditional approaches to interview, illustrate how she uses personality questionnaires. Óbvio que a resposta é o A. Describe one selection technique, ou seja, selecionar um tipo de seleção de staff, uma técnica específica, que esta técnica que ela especificou de personality questionnaire, ou seja, questionário de personalidade. Não é? Agora, que é o tempo para checarmos as nossas respostas, vamos para a última sessão, né? Sessão 4. Now turn to section 4. Section 4. You are going to hear a talk given by a student to a tutor and a group of fellow students in a seminar. First, you have some time to read questions 31 to 34. Now, as you listen to the beginning of the talk, answer questions 31 to 34. Right, are we all here? Okay. As you know, today Vivian is going to do a presentation on the hat making project she did with her class during her last teaching practice. So, over to you, Vivian. Thanks. Mr. Yardley has asked me to describe to you the project I did as a student teacher at a secondary school in London. I was at this school for 6 weeks, and I taught a variety of subjects to a class of 14-year-old pupils. The project I chose to do was a hat-making project, and I think this project could easily be adapted to suit any age. So, to explain the project. After we'd done the research, we went back to the classroom to make 2 basic hat shapes using rolls of old wallpaper. We each made, first of all, a conical hat by, well, if I show you now, cutting out a circle and then making 1 cut up to the center and then overlapping the cut like this. A conical hat that sits on your head. The other hat we made was a little more complicated. First of all, we cut out a circle again, like this. Then you need a long piece with flaps on it. I've already made that bit, which I have here. You bend the flaps over and stick them with glue or Pritt stick to the underside of the circle, like this. Again, I've prepared this so that I don't get glue everywhere. The pupils do, of course, so you need plenty of covers for the table. And there you have a pillbox hat, as in pill and box. Now, variations and combinations of these 2 hat shapes form the basis of the pupils' final designs. Now you have some time to look at questions 35 to 40.
Perfeito. Então, somente fazendo uma rápida questão aqui, ó, uma rápida observação. Nessa questão em particular aqui, você teve, inclusive, muitas das palavras-chave que foram destacadas aqui sendo, de fato, ditas por parte da pessoa no áudio. E, portanto, ficando relativamente um pouco mais simples a identificação das respostas. Logo, quando você teve o cutting to the center, você teve a palavra que dá a resposta para a questão, por exemplo, 33 sendo dita, overlapping, ou seja, dobraram um em cima do outro, overlapping. Mas você conseguiria identificar essa palavra, mesmo se você não soubesse o significado dela. A questão 34, logo depois do flaps, veio a resposta, veio a expressão, que é o underside, ou seja, a parte de baixo, não é? Underside, under, embaixo, side, lado, ou seja, o lado de baixo do chapéu que eles estão explicando que foi feito neste projeto com as crianças. Então, você teve uma ligação maior do que a média aqui nessa sessão final entre palavras-chave destacadas e áudio dito. Agora vamos para essa parte final. And answer questions 35 to 40. The next stage of the project was the design phase, and this involved, first of all, using their pages of research to draw a design of their hat on paper. That's the easy part. They then had to translate their two-dimensional design into a form to fit their head. I encouraged them to make a small-scale, three-dimensional hat first, so that they could experiment with how to achieve the form they required. And I imposed certain constraints on them to keep things simple. For example, they had to use paper, not card. Paper is more pliable and easier to handle. They also had to limit their colours to white, grey, or brown shades of paper, which reflected the colours of the buildings they were using as a model for their hats. And they had to make sure their glue didn't show. Well, it was very enjoyable. And just to give you an idea of what they produced, I brought along 3 hats to show you. This one here is based on a circular stairway in an old building in London. It uses 3 pillbox hats, one on top of the other. This was designed by Teresa. Here's another one that has a simple strip going round the base of the hat, but has then gone on to add strips of paper that come out from the base and that meet at the top of the hat, rather like a crown, making a fairly tall hat. This was made by Muriel. And lastly, there's a combination of the pillbox or single strip around the base, and then the conical hat shape on top to form a castle turret. This was made by Fabrice. And there are many more that I could have brought. Thank you, Vivian. That was most interesting. Now, what we can learn from this is that... Perfeito. Então, aqui nessa questão final, de fato, foram ditas palavras que nem nas questões foram ditas, nem nas questões estavam escritas, mas que utilizamos para inferir as respostas. Ou seja, ela falou que a questão 38, na questão 38, por exemplo, a Teresa fez um chapéu no formato de stairway, ou seja, escada. Não tinha nada escrito stairway, mas você sabendo que é um stairway, ou seja, escada, você sabia que era a questão C, era a alternativa C. Na questão 39 foi dito crown, ou seja, crown em português, no caso, seria... Nossa, eu estou pensando exclusivamente em português agora. Mas, enfim, crown... exato, coroa. Muito obrigado, Sérgio. Eu não consegui fazer a tradução para o português porque eu estou pensando exclusivamente em inglês. Mas é coroa, não é? Crown é coroa em português. E, portanto, você inferiu que, bom, desses aqui, qual que parece com uma coroa? É óbvio que é a letra D, não é? Então, é o crown. E no 4, ele disse castle top, ou seja, o topo de um castelo. É óbvio que, então, é a letra A, castle top, não é? Quando você vê a torre do castelo, depois você tem aquela ponta, igual você quando tem aquele castelo da Disney, que todo mundo já viu. Pois é. Então, você escuta o castle top, é a A, sendo então a resposta para a questão 40, A.
Aqui, de fato, você teve uma total desconexão, porque as palavras-chave que definiam quais dessas alternativas eram as respostas corretas, nem ao menos estavam escritas na questão. Agora, interessante que isso aconteceu somente nas 3 últimas questões. E, inclusive, nas outras questões, mas ainda assim na sessão final, que era para ser a sessão mais desconectada, você teve uma conexão maior. Aqui você teve o small scale, e logo depois veio o three-dimensional, o research, depois veio a resposta para a questão 35, que foi on paper. Na questão 37, colors foi dito, e veio as cores white, gray and brown. Depois você teve as 3 questões, que foram totalmente desconectadas. Mas para você ver que nem tudo é desconectado mesmo na sessão final, que é a mais complexa no exame, não é? E, portanto, assim, pessoal, finalizamos o nosso exame, fizemos 40 questões e finalizamos também a nossa aula. Quando você faz o exame real, ele leva 30 minutos. Nós levamos 1h30 devido a todos os comentários que eu fiz. Essa aula está sendo gravada e vocês terão a gravação dela sendo enviada para vocês, tudo bem? Pessoal, eu sinto então que, se vocês não têm dúvidas ou questões, nós estamos totalmente finalizados aqui. Em respeito ao tempo de vocês, eu vou estar entrando em contato de forma individual com cada um de vocês, buscando esclarecer dúvidas individuais que vocês venham a ter, porque se eu for pedir para vocês trazerem suas dúvidas, por mais que eu entenda que isso tenha um valor, nós vamos ter a nossa aula facilmente levando mais do que 2 horas. Então é muito importante, inclusive no final de uma sexta-feira, que vocês provavelmente estão cansados, nós termos as dúvidas sendo esclarecidas de uma forma individualizada e privada, tudo bem? Caso vocês tenham alguma dúvida que a priori vocês não tenham, mas depois, ao longo do final de semana, por exemplo, venham em mente, por favor, me deixem sabendo para buscar esclarecer, tudo bem? Mas de uma forma ou de outra, agora, após finalizarmos aqui a nossa ligação, eu estarei entrando em contato via WhatsApp para esclarecer qualquer dúvida individualizada, tudo bem? Então, pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, por estarem aqui comigo nessa sexta-feira à noite. Muito obrigado pela dedicação e pela consistência. E qualquer dúvida ou questão envolvendo qualquer aspecto, eu estou também à sua disposição, tudo bem? Tenham todos uma excelente noite, uma ótima sexta-feira e um bom final de semana. Bye, bye.